Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre os minerais e vamos começar vendo o primeiro mineral, o cálcio. Então, primeiro, antes de tudo, a gente entender como é que esse ciclo do cálcio que ocorre dentro do nosso organismo, a gente precisa saber qual é a importância desse cálcio para nós. Então, ele vai estar ativamente, nessas reações intracelulares. Eles vão estar internamente, trabalhando dentro dessas células, né? Especialmente ativando aí algumas enzimas para esse funcionamento intracelular. Também ele vai estar atuando nessa regulação, da membrana plasmática, dificultando essa permeabilidade da membrana. Então, lógico, a gente precisa ter esse equilíbrio na permeabilidade, ele faz esse controle para que não haja, perda desses componentes intracelulares. Então, ele faz essa dificuldade, vai estar atuando na membrana plasmática. Vai estar também atuando na atividade neuronal, na liberação de hormônios, como eu disse, na ativação enzimática, isso principalmente ali intracelular. Vai estar atuando na coagulação sanguínea e na estabilidade óssea e dental. Então, depois que a gente soube dessa grande importância do cálcio no nosso organismo, muitas, diversas funções aí dentro do nosso organismo, a principal, eu diria, seria essa questão óssea aí, Ele vai estar responsável por essa calcificação, por esse controle dessas células ósseas. Então, é a base do nosso organismo aí, de estrutura, para nos ajudar a nos movimentar. Então, o cálcio atuando nessas musculaturas é muito importante para o nosso bem-estar, Então, vamos entender como é que esse ciclo, do cálcio, desde o momento aí da absorção e a sua função no nosso organismo. Então, nós não produzimos o cálcio, nós precisamos desse cálcio sendo ingerido pelo nosso organismo. Então, nós nos alimentamos, com alimentos que vão vão ser ricos nesse cálcio, e nesse momento de ingestão, vai passar para o nosso tubo digestivo e ali, no nosso intestino, vai ser feita, então, a absorção desse cálcio. Porém, alguns íons, como, por exemplo, o cálcio, eles vão ter uma dificuldade nesse momento de absorção nesse intestino. Por quê? Eles vão precisar de alguns, fatores que vão estar ajudando nessa absorção. Nós vamos ter dois fatores, atuando para a absorção desse cálcio no nosso intestino. Primeiro vai ser a vitamina D. A vitamina D, ele vai ser o grande auxiliador aí para que esse cálcio seja absorvido então no nosso intestino. Para que isso ocorra, a vitamina D deve ser ativada, ou seja, a gente precisa dessa ativação através da luz solar, para que essa vitamina D consiga fazer a absorção do cálcio. Para que essa absorção ocorra, a gente vai estar vendo um hormônio que a gente não estudou no semestre passado, justamente porque a gente vai estar vendo ele aqui nesse momento, nessa aula. Ele é um hormônio que vai ser produzido também na nossa glândula da tireoide, que é localizada aqui no nosso pescoço. Nós vimos já estudamos sobre a glândula da tireoide, Temos vídeo aqui sobre isso. E essa glândula, ela vai ficar na parte de trás. Então, a gente viu nas aulas do semestre passado sobre as que eram produzidas na parte anterior dessa tireoide. Agora, a gente vai estar vendo na parte posterior. Aqui a nossa glândula tiroidiana, vista ela por trás. E a gente vai ter 4 glândulazinhas, vão ser chamadas de glândulas paratireoides. Essas glândulas, vão produzir o hormônio paratireoidiano, que é também conhecido, e a gente vai tratar ele aqui, como PTH. E quando o nosso organismo, então, percebe que a quantidade de cálcio na corrente sanguínea está baixa, a gente vai ter, então, a ativação, a liberação desse hormônio PTH, produzido lá na nossa tireoide, que vai atuar, então, nos nossos ossos, nas nossas células ósseas. Por quê? A gente sabe que os nossos ossos têm uma grande quantidade de cálcio, certo? E esse processo ocorre justamente para equilíbrio e regeneração celular. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, essa homeostase ocorrendo do cálcio no nosso organismo.
E esse hormônio ele vai fazer isso, é uma das funções dele, tá? Esse equilíbrio para que haja uma maior concentração de cálcio. Mas também nesse processo vai ocorrer o quê? Essa regeneração celular. A gente, nos nossos ossos, certo? Isso é um osso sadio. A gente vai ter alguns pequenos buraquinhos, tá? E esses buraquinhos vão ser formados pelos osteoclastos, que vão só atuar nesse osso através da indução desse hormônio PTH, certo? Ele que vai induzir esse osteoclastos estarem fazendo esse funcionamento de destruição, tá, desses ossos, para que esse osso que foi destruído, tá, esses pequenos buraquinhos, esse cálcio seja voltado novamente para a corrente sanguínea. Estima-se, tá, um período aí de 7 anos para que essa regeneração óssea do nosso organismo ocorra. Então, de 7 em 7 anos, nós temos uma regeneração total dos ossos. Então, não é que em 7 anos inicia-se o processo. Isso é diariamente nós estamos tendo essa regeneração. Assim como a pele, todas as nossas células internas, os ossos também têm essa regeneração. Então, os osteoclastos são muito importantes nesse processo, certo? Para que a gente possa ter essa regeneração e o cálcio que estava ali armazenado, ele volta para a nossa corrente sanguínea. Então, depois desse processo, o que vai acontecer? O cálcio foi para a corrente sanguínea, certo? Só que a gente vai ter o quê? Um aumento desse cálcio na corrente sanguínea, certo? Então, o que vai acontecer? Lá na minha glândula da tireoide, eu vou ter um outro hormônio sendo produzido, tá? Que se chama calcitonina. A calcitonina, ela vai fazer o inverso do hormônio PTH. Então, lembrando, os dois hormônios também são produzidos na tireoide. O hormônio paratireoidiano e a calcitonina. A calcitonina, ela vai armazenar o cálcio novamente para dentro dos ossos. Então, é um ciclo bem fácil. A gente vai ver a calcitonina, o hormônio calcitonina, armazenando novamente o cálcio para dentro dos ossos quando se percebe-se que existe uma elevada quantidade de cálcio na minha corrente sanguínea. E quando estiver baixa essa concentração, por quê? Quando se armazenou esse cálcio, o meu sangue, o que aconteceu? Ele vai ter vai ter uma queda nesse cálcio. Então, consequentemente, o ciclo vai iniciar, vai ter liberação do hormônio paratireoidiano e, consequentemente, vai ter estimulação dos osteoclastos para que eles possam estar fazendo essa destruição de alguns pontos desses ossos e regeneração, porque quando se abre esses pontinhos, abre-se um novo canal, né, uns canalículos para que haja, então, novamente, né, absorção nesse local de cálcio. Então, ele abre a opção para um novo cálcio, né, ter uma produção ali nova, né, regenerada desse cálcio. E todo esse processo, tá, é um processo de equilíbrio, de homeostase desse cálcio na nossa corrente sanguínea. Estima-se que em cada 100 ml do nosso sangue, a gente deva ter em torno de 9 até 11 miligramas de cálcio. Por isso que a importância do cálcio ele é muito importante e caso o cálcio, né, algumas pessoas não estejam tendo a absorção correta desse cálcio, vão ter problemas, como por exemplo a osteoporose e o excesso, tá, de cálcio também vai trazer doenças para esse indivíduo. Então, esse equilíbrio é o correto. Então, a gente viu que a importância do PTH, ele vai estar diretamente nessa absorção intestinal, né? Vai auxiliar nessa absorção da vitamina D ativada, para que o cálcio seja absorvido. Então, a gente vai ver 3 pontos importantes do PTD. É nessa absorção desse intestino, né? Com a junção ali da vitamina D, ele vai atuar nessa absorção intestinal. A segunda é que ele vai estar atuando nos glomérulos, tá? No momento em que os nossos rins vão fazer a filtragem do nosso sangue, para que esse cálcio, né, não seja excretado, o PTH ele vai estar atuando para não permitir que esse cálcio seja liberado para a nossa urina, não seja excretado, não seja perdido. Então, ele vai estar atuando também nos nossos rins para que esse cálcio permaneça dentro do nosso organismo. E o terceiro ponto, que esse hormônio PTH vai estar atuando no nosso organismo, é nessa incorporação, nessa absorção, reabsorção do cálcio
para novamente para os nossos ossos, para a gente ter essa renovação óssea aí através da reabsorção do cálcio. Ok, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que você possa ter ficado sobre os cálcios, deixa aqui nos comentários que eu posso estar esclarecendo para vocês. Tenham um bom restante de aula.